Merda. Acho que tá difícil. Aquela falta, a bola passando por cima da barreira e caindo caprichosamente no fundo da rede. Bater faltas com maestria é realmente uma obra de arte. Mas quais foram os brasileiros que eram realmente bons nisso? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou Lucas Figueiredo e esses são os 7 melhores cobradores de falta do Brasil. Vem comigo. O apresentador da Band dava um show nas bolas paradas. Ele tinha um ótimo equilíbrio entre força e mira. José Ferreira Neto, ou o Craque Neto, como é chamado pelos fãs, surgiu no Guarani, mas ele fez nome mesmo foi no Corinthians, de 89 a 93. Ele chegou a ser considerado o melhor batedor de falta da época. Não é pra qualquer um, né? Ele jogou vários jogos pela seleção brasileira. O cara foi vice-campeão da Olimpíada de 88 e da Copa América de 91, mas não foi convocado para a Copa do Mundo de 1990 por problemas pessoais com o técnico Sebastião Lazzaroni. Ele tem 45 gols de falta no currículo e uma história de referência como cobrador, não só nos times que jogou, como no Brasil inteiro. Então ele merecidamente abre a lista dos melhores cobradores de falta. O ídolo dos mineiros tem 52 gols de falta na carreira, além de uma lista gigantesca de títulos e prêmios. Ele começou a carreira no Rio de Janeiro, mas foi no Cruzeiro, na década de 70, que ele realmente fez história. Nelinho batia a bola com muita força e efeito. Ele fazia tanto sucesso com as batidas fortes que foi desafiado por um canal de TV a chutar a bola para fora do estádio do Mineirão e cumpriu sem problemas. As bolas pegavam tanto efeito com o chute de 3 dedos que o gol pela seleção brasileira contra a Itália em 78 ficou eternizado. Depois do Cruzeiro foi pro Atlético Mineiro e virou ídolo lá também. Foi considerado pelo Zico o melhor batedor de falta que ele já viu, considerado não só um dos grandes cobradores de falta, mas um dos maiores laterais direito da história do Brasil. Rogério Ceni é o jogador que mais vestiu uma braçadeira de capitão na história do futebol mundial. Ele é o maior ídolo da história do São Paulo e também o goleiro com o maior número de gols na história, com a seguinte característica: ele era mortal nas faltas perto da área. Com 62 gols de falta, Ceni sempre foi controverso pessoalmente, mas os números não mentem. Ajudou o São Paulo a ganhar 3 brasileiros, 2 Libertadores e 2 mundiais, além de estar na seleção brasileira, campeã do mundo em 2002. E é um dos maiores cobradores de falta da história do futebol brasileiro. Marcos Assunção era mortal em faltas de média distância e ele foi durante a passagem pelo Palmeiras o terror dos adversários. Mas ele se lançou realmente como cobrador de falta muito antes, 12 anos antes de ir para o Palmeiras durante sua primeira passagem pelo Santos. Ele era a arma secreta do alvinegro praiano. Cara, em 1998 contra o Bahia ele fez um hat-trick de falta. Sim, 3 gols de falta no mesmo jogo. Cara diferenciado, né? Depois do Betis, ele fez história, com 30 gols no time espanhol. Lá ele virou tipo de um talismã para a torcida e ídolo, onde ele ficou por 5 anos. E no Palmeiras ele chegou então em 2010. Depois de uma passagem pelo Barueri, fez 31 gols pelo Verdão e virou ídolo da torcida. E com 64 gols de falta na carreira, não tem jeito do Assunção não estar aqui. O Pé de Anjo junto com sua chuteira número 36 foram uma dupla quase imparável nas cobranças de falta no futebol brasileiro. As bolas colocadas fizeram o meio-campista ser também um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Apesar de lançado no Flamengo, Marcelinho Carioca fez história no Corinthians, com a marca de 101 gols em 187 jogos na primeira passagem pelo Timão, o que abriu o caminho dele para a Espanha e para a seleção brasileira. Depois de não vingar no Valência, voltou para o Corinthians para marcar mais 105 gols em 236 jogos. Marcelinho sempre foi um nome muito discutido nas questões de seleção brasileira. Ele não teve muitas oportunidades e jogou apenas 3 jogos, e mesmo assim marcou 2 gols, mas não foi chamado para nenhum campeonato. E aí, o que você acha? O Marcelinho era jogador de seleção ou não? Coloca aí nos comentários sua opinião sobre isso. Conta pra gente. Com 88 gols de falta na carreira, Marcelinho Carioca foi considerado o melhor batedor de falta da história do Brasil, pelo Nelinho e pelo Marcos Assunção. Ou seja, na opinião deles, Marcelinho era melhor até que o Zico. Juninho Pernambucano é considerado até hoje um dos maiores cobradores de falta da história do futebol mundial, com muito sucesso no Vasco e no Lyon da França. Juninho é dito como tecnicamente o cobrador de falta mais completo da história do futebol. O físico inglês Ken fez uma pesquisa científica que coloca o meio-campo como o melhor batedor da história. De acordo com o físico, ele dominava todos os tipos de efeito. O top spin, que é aquela que a bola voa reto, sem curva, o side spin, que é a bola curvando de lado, e knuckleball, que é aquela bola sem efeito que treme no ar. Ele era um meio-campo diferenciado por isso, lançamentos precisos e chutes afiados. Com 76 gols de falta na carreira, Juninho fazia gols de perto, média e longa distância. Batia a falta dos 2 lados do campo e era um jogador com inteligência muito diferenciada em jogo. Então é dele o nosso segundo lugar.
Arthur Antunes Coimbra, ou Zico para a maioria da população, é incontestável nessa lista. Ele tem oficialmente mais de 90 gols de falta e extraoficialmente 123 gols com a bola parada. O jogador foi o maior artilheiro da história do Maracanã, um dos meios-campistas com mais gol na história do futebol mundial. Ele fica em número 1 pelo impacto que ele trouxe com suas cobranças colocadas. Faltas próximas da área eram considerados gols certos, com aquela insana vibração da torcida do Flamengo, time qual ele mais jogou por mais de 16 anos e, lógico, vibração de todo o Brasil durante 66 gols em 88 partidas pela seleção brasileira, contabilizando 3 participações em Copa. O Galinho, como era chamado, não é apenas o maior goleador de falta da história do futebol brasileiro, como é recordista mundial nesse aspecto. O primeiro colocado absoluto, o ídolo brasileiro encerra a lista com chave de ouro. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui no OneFootball Brasil. Deixa aquele like para esses fenômenos da bola parada. Eu sei que nem todos vocês vão concordar com a lista, então escreve pra gente quem que você acha que tá faltando aqui. Ronaldinho Gaúcho? Rivelino? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notícias do futebol mundial e, lógico, para deixar tudo ainda mais fácil, baixe o aplicativo OneFootball e tenha tudo na palma de suas mãos. Tchau!